Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro e hoje vamos falar um pouco sobre direito constitucional e intervenção federal. É um assunto que está na Constituição, artigos 34 a 36, ou seja, são poucos artigos, mas que se lidos isoladamente, sem uma doutrina, talvez fiquem um pouco confusos. E o objetivo de hoje é trazer para vocês algumas dicas, fazer um pequeno resumo sobre a matéria, a fim de facilitar a compreensão do texto constitucional, que na minha humilde opinião, neste ponto não é dos melhores. Vamos ver por quê. Ok? Então, mais uma vez, o material para você acompanhar, um roteirinho básico do nosso encontro, está aí na descrição do vídeo, você pode baixar sem nenhum problema. Vamos começar então com o ponto número 1, conceito de intervenção federal. Intervenção federal é uma medida extraordinária, excepcional, que afasta temporariamente a autonomia do ente que sofre a própria intervenção. Ora, mas para que ela serve? E aí a gente já vai para o ponto número 2. A gente viu, então, repito, a intervenção é uma medida excepcional não é comum, que afasta temporariamente, ou seja, não é para sempre, a autonomia dos entes que sofrem a intervenção. E o objetivo da intervenção federal, quando ela foi criada, esse instituto, foi preservar o pacto federativo, garantir não só a soberania do ente central, a União, a soberania do Estado brasileiro, na verdade, e garantir também a própria autonomia da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal. Ok? Então, serve para proteger o pacto federativo, a própria federação, que em certas situações previstas na Constituição, o Constituinte achou que se essas situações ocorrem, a federação está em risco. Se ela está em risco, nós podemos intervir. A União pode intervir nos estados, neste caso da intervenção federal, para garantir o respeito ao pacto federativo. É para isso que ela serve. É para isso que ela serve. A gente vai ver então as hipóteses que colocam em risco a federação, o pacto federativo, já já. Então, vamos para o ponto número 3, uma perguntinha. Ok, a intervenção federal diz respeito à intervenção da União nos estados. Ok. Mas a própria União pode sofrer intervenção? Essa é uma perguntinha que eu vi num livro. A resposta é não, pessoal, não. Nem mesmo daqueles organismos, aqueles órgãos internacionais que o Brasil faz parte. Não pode haver intervenção, pois isso feriria a própria ideia de soberania do Estado brasileiro. Aqui dentro, no Brasil, quem manda é o Brasil. Então, esta intervenção só pode ocorrer da União para os estados, dos estados para os municípios na intervenção estadual. Não é objeto do nosso encontro de hoje. Mas a própria União não pode sofrer intervenção internacional. Ok? Outra perguntinha. A gente viu no conceito que a intervenção afasta temporariamente a chamada autonomia dos estados que sofrem a intervenção federal, que possam sofrer esta medida drástica. Ok, afasta a autonomia, mas o que significa autonomia dos estados? O que é isso? O que significa dizer que o estado tem autonomia? Ora, esta palavra autonomia, este vocábulo, nos traz pelo menos 4 ideias que consubstanciam a própria noção de autonomia. Que 4 palavrinhas são essas? Que conceitos são esses? Primeiro, autonomia quer dizer auto-organização. Auto-organização significa, por sua vez, a possibilidade dos entes elaborarem suas próprias constituições ou leis orgânicas, no caso dos municípios e do DF. Okay? Mas a possibilidade de elaboração das próprias constituições dá a ideia de auto-organização. Mas a autonomia não é só isso. A autonomia também quer dizer autogoverno, ou seja, cada ente tem autonomia para eleger os seus próprios governantes. Mas ainda não é só. A autonomia também quer dizer autolegislação, ou seja, todos os entes que têm autonomia, os estados, os municípios,
podem elaborar suas próprias leis nos limites da Constituição, da competência concorrente, por exemplo. E neste caso, temos que lembrar que na competência concorrente cabe à União a elaboração das normas gerais e aos estados, de maneira suplementar, a elaboração de normas de interesse mais regionalizado. Ok? Evidentemente que a legislação estadual não pode ir de encontro à legislação federal nestes casos. E também lembrando que, caso a União seja omissa, não elabore a norma geral, nós teremos uma competência plena dos estados para elaborar a legislação como quiser. Ok? Muito bom. E a autonomia, finalmente, também significa autoadministração, ou seja, cada ente tem a autonomia para gerir os seus recursos e administrá-los da melhor maneira que achar. Ok? Então, o vocábulo autonomia significa autogoverno, autolegislação, auto-organização e autoadministração. Beleza? Então, com isso, você já sabe que se a intervenção ocorrer, a autonomia, esses quatro, que é consubstanciada nesses quatro vocábulos que a gente acabou de ver, será afastada temporariamente do ente que sofre a intervenção. Ok, vamos para o ponto número 5, pessoal. Quais são os princípios que regem a intervenção federal? São 3, basicamente. O princípio da excepcionalidade ou da não intervenção. A gente já viu isso, basicamente, no próprio conceito. A intervenção federal é medida excepcional. A própria Constituição, lá no seu artigo 34, diz que a União não intervirá nos estados. Não intervirá. Essa é a regra, salvo, e aí ela diz lá, nos seguintes casos. Ora, a regra é a não intervenção. Por isso, o princípio da excepcionalidade. Ok? Muito bom. Princípio da temporariedade. Também a gente já viu lá no próprio conceito da intervenção federal. A intervenção federal é uma medida temporária. Ela só dura enquanto for necessária. Acabou a necessidade? Um abraço para ela. Um abraço para ela. Por quê? A regra é que nós estamos numa federação. Se estamos numa federação, os entes que a compõem, e no nosso caso específico até mesmo os municípios, e aqui até uma divergência, hein? Mas prevalece que até mesmo os municípios, claro, têm autonomia por fazerem parte desta federação. Ok? Então a intervenção federal só vai até enquanto se mostrar necessária. E, finalmente, o próprio princípio da proporcionalidade. Ou seja, a intervenção federal só ocorre quando necessária e, se necessária, no caso concreto. É o caso concreto que vai nos dizer se é proporcional esta medida tão extrema para resolver a situação. E é com base nessa proporcionalidade, pessoal, que normalmente, aliás, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi intervenção federal, que não é decretada. Normalmente chegam à conclusão, Supremo, enfim, o STJ, de que não é proporcional a intervenção federal nos casos concretos. Sempre eles encontram, isso é até interessante, uma solução que não a intervenção, porque não se mostra proporcional. Isso é muito bom, porque a intervenção, se ocorrer, é muito drástica, é muito dramática para a federação. Então é sempre interessante procurar outras soluções. E a proporcionalidade entra justamente aí. Beleza. Vamos então para o ponto número 6, já vamos aqui com quase 10 minutos. Antes de prosseguirmos, mais uma perguntinha, anotei aqui para vocês. É possível que sejam criadas novas hipóteses de intervenção federal além daquelas previstas na Constituição? Bom, prevalece que não, pessoal. Na doutrina que consultei, prevalece que não é possível a criação de novas hipóteses além daquelas já previstas na Constituição. Aquele rol é taxativo, portanto. Por isso, alguma doutrina discute a constitucionalidade da emenda 29, por exemplo, que trouxe mais algumas hipóteses de intervenção federal. Ok? Há esta discussão em sede doutrinária. O Supremo ainda não, acho que nem foi provocado nesse sentido. Se foi, está lá engavetado esse processo. Nós não tomamos, pelo menos eu não tomei conhecimento. Ok? Mas fica aí apenas esta discussão doutrinária
para vocês. Vamos para o ponto aqui, seguindo nosso ponto número 7. Quais as consequências da intervenção federal? Suponha que a situação seja tão grave que haja a própria intervenção federal. E aí, o que é que acontece? A gente já viu que há um afastamento temporário da autonomia do ente que sofre a intervenção, mas há outra consequência, que é o impedimento da Constituição Federal ser emendada. A gente viu lá no Poder Constituinte, no nosso encontro sobre Poder Constituinte, se não estou enganado, Se não estou enganado, que nós vimos os limites ao Poder Constituinte reformador. E um desses limites é o limite circunstancial. Certas circunstâncias que, se ocorrerem, a Constituição não pode ser emendada. Uma delas é qual? A intervenção federal. É estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Então, uma das consequências da intervenção é justamente impedir que a Constituição Federal seja alterada enquanto durar esta intervenção. Ok? Beleza. Introdução, fechamos, eu acho. Acho que fechamos a introdução nessa revisão. Você já chacoalhou a mente, já está ligado no movimento aqui do nosso encontro. Vamos então para o procedimento de intervenção federal. Agora sim, vamos entrar num ponto mais sofisticado. Um ponto que não está tão claro no texto constitucional, a gente vai ver já já. Olha só, a intervenção federal é feita através de um ato privativo do presidente da República. Só o presidente da República pode editar o chamado decreto interventivo. Este é um ponto inicial. Toda e qualquer intervenção federal deve ser precedida de um decreto interventivo a ser elaborado única e exclusivamente pelo presidente da República. Não é o presidente Supremo, não é o presidente do Congresso, é o presidente da República, tão e somente o presidente da República, ok? Esse é um ponto que a gente não pode esquecer jamais. Beleza. O presidente da República poderá, aqui você já vai aqui no ponto 8.2, o presidente da República poderá elaborar esse decreto interventivo espontaneamente, de livre e espontânea vontade, se ele verificar que está acontecendo uma das hipóteses previstas na Constituição, artigo 34, alguns dos incisos, cuidado. Aqui é a intervenção espontânea. O próprio presidente, sem que ninguém tenha dito nada, formalmente, ele diz, rapaz, ali está acontecendo uma situação grave, está acontecendo uma situação, sei lá, a França está querendo invadir o Brasil. Eu estou sentindo aquilo ali, eu vou decretar uma intervenção federal naquele estado em que eu acho que vai haver uma invasão estrangeira, por exemplo. Ele acha isso, então ele vai lá e faz o seu decreto interventivo de maneira espontânea. Tá. Ou o presidente da República pode elaborar o seu decreto interventivo de maneira provocada. A gente vai ver já, que é quando alguns órgãos, algumas pessoas, alguns órgãos, provocam o presidente e diz, presidente, olha, está acontecendo isso, por favor, faça aí o seu decreto interventivo. Aqui é provocado. No espontâneo, o presidente faz porque ele quer, porque ele mesmo vê que está acontecendo alguma das situações previstas na Constituição. Ok, vamos começar então, vamos separar e vamos começar pela intervenção federal espontânea, aquela que o presidente faz porque quer, sem provocação de ninguém. Que casos permitem ao presidente, de maneira espontânea, fazer o decreto interventivo e, claro, a intervenção federal? A gente vai ver. O primeiro caso é para a defesa da unidade nacional. Onde é que está isso? Artigo 34, incisos 1 e 2. Para repelir invasão estrangeira ou em casos que algum estado, por exemplo, queira se separar do Brasil. A gente já sabe que pela história isso já foi tentado. Ok? Se, porventura, isso ocorrer novamente, o presidente, livre e espontânea vontade, pode dizer, pá, vou intervir ali. A União vai intervir naquele estado que está tentando se separar. Incisos, então, 1 e 2 do artigo 34. Beleza. O presidente também, de maneira espontânea, pode fazer a intervenção federal para garantir a ordem pública.
Ou seja, se houver uma comoção nacional não, uma comoção naquele estado, que está uma desordem, um cenário de guerra civil talvez, a União pode ir lá intervir através de um decreto interventivo espontâneo do Presidente da República. Okay? Para garantir a ordem pública, isso está no artigo 34, inciso 3. Inciso 3, a gente já viu o 1, o 2 e o 3. Calma, agora vamos lá. O Presidente da República também pode intervir nos estados, de maneira espontânea ainda, para garantir as finanças públicas. A ordem das finanças públicas está onde? Artigo 34, inciso 5. A gente viu o 1, o 2, o 3 e agora o 5. Calma que o 4, deixa ele ali guardadinho. A gente vai chegar nele. Calma. No 5, pessoal, o presidente pode, de livre e espontânea vontade, proceder com a intervenção federal para garantir o cumprimento das finanças públicas. E aí, segundo a Constituição, caso o Estado tenha dívidas fundadas e não as pague no prazo de 2 anos ou deixe de repassar os tributos, a carga tributária que diz respeito aos municípios. Se ele não faz este repasse, também pode sofrer a intervenção, segundo este inciso 5 do artigo 34. Ok? Muito bem. Apenas um plus, que eu acho até desnecessário. Nunca vi cair em concurso, mas estamos aqui, né? Já que estamos aqui, posso trazer para vocês um conceito de dívida fundada do professor Wadila Megubulos. Segundo o professor Wadila Megubulos, dívida fundada dos estados é toda obrigação que o estado contrai para o aumento de capital, o aumento do seu capital. Ora, se esta obrigação gerou um aumento do patrimônio do estado, ela é uma dívida fundada. Este é o conceito do professor Wadila Megubulos, ok? É até uma expressão que quando eu li na Constituição, eu disse, rapaz, dívida fundada, beleza. Eu nem dei muita importância. Aí depois, no livro do professor Bulos, ele explica o que é dívida fundada. E eu, caramba, alguém explicou o que é isso. Eu nunca tinha visto. Então, tá aí esse plus. Nunca vi cair em concurso, mas apenas um conceito de dívida fundada para o professor Wadila Megubulos. Ok. Nestes casos de intervenção espontânea, pessoal, espontânea, ainda estamos nelas, hein? Incisos 1, 2, 3 e 5 do artigo 34. O presidente da República deve necessariamente consultar os seus conselhos da República e da Defesa Nacional. Lembrando que estes conselhos têm composição diferente, hein? Não vamos confundir na hora da prova. E os pareceres desses conselhos são meramente opinativos, não vinculam, portanto, o presidente da República, mas ele tem a obrigação de escutá-los, ok? Muito bem. Esse é basicamente o procedimento de intervenção federal espontânea. O presidente vai lá, escuta os conselhos, vê se tem uma adequação a estes casos do artigo 34 e vai lá e edita o seu decreto interventivo. A gente vai falar um pouco mais sobre esse decreto interventivo e sobre o controle exercido sobre esse decreto interventivo já. Ok? Essa foi, então, a intervenção federal espontânea. Mas ela não é a única espécie, a gente já viu isso. A intervenção federal também pode ser provocada. E neste grupo, e aqui já estamos no ponto 8.4, ok? No nosso material. Neste grupo de intervenção federal provocada, nós temos duas espécies, duas subespécies, que é a intervenção federal provocada por solicitação e a intervenção federal provocada por requisição. São duas coisas distintas, pessoal. Em poucas palavras, a intervenção federal provocada por solicitação é aquela em que alguém pede, solicita, pede para o presidente. Presidente, por favor, faça aí o seu decreto de intervenção federal, por favor. Essa é uma solicitação. É um pedido. Um pedido. Mas, nos casos de intervenção federal provocada por requisição, nós não temos um pedido, nós temos uma ordem. Presidente, edite o decreto interventivo que eu estou mandando. Basicamente é isso aí. Então, solicitação eu peço, requisição eu mando.
Esta é a diferença entre intervenção por solicitação e intervenção por requisição. Beleza? Vamos começar, vou dar um rápido corte aqui para beber um gole d'água. Vamos começar em seguida com o ponto 8.4, letra A, que é a intervenção provocada por solicitação, ou seja, quando há um pedido. Ok? Jogo rápido, pessoal. Vou e volto rapidinho. Beleza, vamos prosseguir então com a intervenção federal provocada. A gente já viu que ela pode ser feita por solicitação ou por requisição. Solicitação é um pedido, requisição é uma ordem. Ok, vamos começar então com a intervenção por solicitação. Ponto 8.4, letra A, no seu material. Então, quais são os casos em que há uma solicitação, um pedido, para que o presidente faça a intervenção federal? É para garantir o livre exercício dos poderes executivo e legislativo locais. Se eles estiverem sofrendo algum tipo de coação, não estiverem tendo a liberdade suficiente para o exercício de suas atribuições, é possível que estes poderes façam uma solicitação diretamente ao presidente. Presidente, por favor, decreta a intervenção federal aqui, porque eu estou aqui coagido, por algum motivo. E aí o presidente, já que é uma solicitação, pode aceitar ou não. É um pedido. Agora, cuidado. Veja, o que foi que eu disse? Disse que quando os poderes legislativo ou executivo estiverem sendo coagidos, eles podem solicitar. Eu falei no judiciário? Não. Por quê? Porque quando o judiciário está sendo coagido, quando o judiciário não tem a liberdade para exercer as suas funções naquele estado, por exemplo, não vai ser feita uma solicitação. Vai ser feita uma requisição. Então, cuidado para não confundir. Quando se diz que a intervenção federal é por solicitação, é para garantir o livre exercício dos poderes executivo e legislativo tão somente. Solicitação diz respeito, repito, aos poderes executivo e legislativo tão somente. Ok? Tá. Vamos então agora para os casos em que temos uma intervenção federal por requisição. Quem é que faz esta requisição ao presidente? Quem é que dá esta ordem ao presidente? Presidente, elabora o decreto interventivo? Quem é que pode fazer isso? 3 tribunais: STF, STJ e TSE. Repito, STF, STJ e TSE. Só esses 3. Ok? Então a requisição deve partir necessariamente do STF, STJ ou TSE. Ok. Mas em que casos? Quais são os casos em que é o Supremo que vai emitir a ordem? Quais são os casos em que é o STJ que vai emitir a ordem? Como é que eu sei disso? E aí eu preparei para vocês, pessoal, uma tabelinha lá no item B do ponto 8.4, item B, letra B na verdade. Tem uma tabelinha com todos os casos de intervenção, quem é que faz a requisição e quais são os motivos. Vamos ver? Vamos ver um por um. Lembre-se, estamos aqui estudando agora intervenção federal por requisição. Vai haver uma ordem ao presidente. E o presidente não vai ter discricionariedade para dizer vou fazer intervenção ou não. Ele vai ter que cumprir a ordem. Ok? Esta ordem a gente já viu, vem do STF, STJ ou TSE. O primeiro caso de requisição que vem do STF diz respeito ao livre exercício do poder judiciário local. A gente viu que se o poder executivo ou o poder legislativo locais não tiver liberdade para o exercício de suas atribuições, haverá uma solicitação. Mas se for o poder judiciário, haverá uma requisição do Supremo Tribunal Federal. Tá, mas como é que isso acontece? Como é que o Supremo vai tomar conhecimento que, por exemplo, o Poder Judiciário da Paraíba não tem a liberdade necessária para as suas atribuições? Da seguinte forma, o presidente do tribunal local, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, neste exemplo, manda um ofício para o presidente do Supremo e diz: presidente Supremo, olha, eu não estou conseguindo ter a liberdade necessária aqui na Paraíba, portanto, veja aí se o senhor ou a senhora faz aí uma requisição ao presidente da República para ver a intervenção federal aqui. Aí beleza.
Aí o presidente do Supremo diz, concordo. Ele faz a requisição para o presidente da República. E se o presidente do Supremo disser não concordo, tchau, um abraço. Ok? A requisição, neste caso, parte do Supremo para garantir o livre exercício do Poder Judiciário como um todo lá no estado que vai sofrer a intervenção ou não, a depender da decisão do Supremo. Se o Supremo entender que cabe, ele requisita, ele ordena ao presidente. Se ele entender que não cabe, ele não faz nada e morre a questão ali. Ok. Esse foi o primeiro caso em que a requisição vem do Supremo. Mas o Supremo também pode fazer esta requisição quando as suas ordens, as ordens do Supremo, não estão sendo respeitadas naquele estado. Neste caso, o Supremo, diante do desrespeito às suas ordens judiciais, pode requisitar a intervenção federal naquele estado. Ok? Se a decisão judicial veio do STJ, caberá a ele fazer a requisição. Então, se o STJ decidiu e esta decisão não está sendo cumprida naquele estado, o próprio STJ já pode fazer a requisição para o presidente da República, para fazer cumprir as suas próprias decisões. As suas próprias decisões. Se as decisões foram do Supremo, é o Supremo que faz a requisição. Se a decisão foi do STJ, é o STJ que faz a requisição. E, do mesmo modo, se a decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral, é ele que faz a requisição. Para o cumprimento de ordens judiciais, eu tenho que ver, essa ordem veio de quem? Veio do STJ? É a STJ que faz a requisição. Ah, veio do STF? É o STF que faz a requisição. Mas cuidado, para garantir o livre exercício do Poder Judiciário local como um todo, é o Supremo Tribunal Federal que vai fazer essa requisição, depois de tomar conhecimento dessa situação através de um ofício feito pelo presidente do tribunal local que está sendo coagido. Ok? Então não confunda as situações. Veja aí na tabela, bem bonitinho, cada caso, cada motivo, hein? Muito bem, muito bem. O Supremo Tribunal Federal, então a gente viu que o Supremo Tribunal Federal pode requisitar para garantir o livre exercício do Poder Judiciário local como um todo e também pode requisitar para fazer cumprir suas próprias decisões, assim como o STJ e o TSE. Neste caso de cumprimento de decisão judicial, veja que a tabelinha está em verde aí, este grupo. Este grupo está em verde porque são situações idênticas. Descumprimento de decisões judiciais, desrespeito às decisões judiciais. E aí eu vejo de que tribunal é e acabou-se. É fácil. Tá, mas não acabou ainda. Há outros casos de requisição de intervenção federal. E esses outros casos também são de competência do Supremo. Veja que o Supremo detém aí a maior parte das competências. O próximo caso em que é o Supremo que vai requisitar essa intervenção diz respeito à execução de lei federal. Quando uma lei federal não é cumprida naquele estado, o Supremo Tribunal Federal pode requisitar ao presidente a intervenção federal. Só que, para que haja esta requisição por parte do Supremo, é preciso que antes tenha sido proposta a chamada ação interventiva, a ser proposta pelo Procurador-Geral da República. Esta ação interventiva, também chamada de ação de representação, é proposta pelo PGR no Supremo. Supremo, olha, essa lei federal aqui não está sendo cumprida lá na Paraíba não, hein? Aí o Supremo olha e diz, e é mesmo, vou requisitar o presidente da República. Beleza. Beleza. O presidente da República, mais uma vez, é uma ordem, não tem discricionariedade para fazer nada, a não ser elaborar o decreto interventivo. Ou, em outro caso, o Supremo também pode requisitar a intervenção federal quando há um descumprimento dos chamados princípios sensíveis previstos lá no artigo 34, inciso 7 da Constituição. Neste caso, quando há um descumprimento desses princípios sensíveis, e aqui, infelizmente, você tem que decorá-los, infelizmente, porque cai bastante, o próprio Procurador-Geral da República, mais uma vez ele, hein, vai propor a chamada ADI interventiva, a ação declaratória de inconstitucionalidade interventiva. Ok? Quando há um descumprimento destes princípios sensíveis que estão previstos lá no artigo 34, inciso 7. Quais são eles? Forma republicana, sistema representativo e regime democrático,
autonomia municipal, direitos da pessoa humana, o mínimo de investimentos na educação e na saúde, lá na linha E a prestação de contas local. Ou seja, se houver um ferimento a estes princípios sensíveis, o PGR pode ajuizar a ADI interventiva perante o Supremo, que, se julgar procedente tal ação, vai fazer a requisição ao presidente da República. Ora, a gente viu então todos os casos de intervenção federal, seja espontânea, seja provocada, por solicitação ou por requisição. Tudo isso, essa tabelinha e essas explicações foram fruto de interpretação dos artigos, especialmente do artigo 36 da Constituição. Ok? Mas é um conjunto interpretativo dos artigos 34, 35 e 36. E a gente chega nessa conclusão. Você pode ver que os artigos são elaborados de maneira muito chata, de leitura muito chata, essa é a verdade. Ele fica mencionando, no caso do inciso tal, no caso do inciso Y. E aí você tem que ler de novo, enfim, é uma confusão. Mas, colocando isso no ponto de vista doutrinário, estamos aí com essa tabela e com todos esses casos de intervenção. Você tem que saber que a intervenção federal pode ser espontânea, pode ser provocada por solicitação, para garantir o livre exercício do poder executivo e legislativo, ou por requisição, quando disser respeito a questões do poder judiciário, a garantia de sua liberdade ou de cumprimento de decisões judiciais, ou para garantir o cumprimento de legislação federal, ou quando há violação aos princípios sensíveis. Aí haverá uma requisição, sempre do Supremo Tribunal Federal, na maioria dos casos, ou do STJ ou do TSE, quando suas próprias decisões estiverem sendo desrespeitadas. Este é o resumo da ópera. Ok? Visto isso, pessoal, podemos passar ao ponto 8.5. E aqui já vamos avançar um pouco. O encontro de hoje vai ser um pouco mais longo, mas vamos terminar esse encontro de intervenção federal de uma vez só. Ok? Uma grande revisão aqui, na verdade. E você viu que a matéria é um pouco sofisticada, porque o legislador, o constituinte, ele não foi muito bem. E aí a sofisticação vem da interpretação doutrinária do assunto. Beleza, vamos lá. 8.5. O que é o chamado decreto interventivo? A gente já viu, a gente já falou dele várias vezes. O decreto interventivo é o ato privativo do presidente da República que decreta a intervenção federal. Ok. Ele tem algum conteúdo mínimo, hein? Ele tem algum conteúdo mínimo. Primeiro, a amplitude da intervenção. Até que ponto a intervenção vai acontecer ou não? Qual é a amplitude desta intervenção? O prazo da intervenção, é claro, a gente já viu que é uma medida temporária. Não é uma medida que vai durar indefinidamente. O presidente tem que dizer, a intervenção vai durar tanto tempo, quantas semanas, tantos meses. Sempre com vistas à proporcionalidade e à necessidade. Okay? A intervenção dura enquanto for necessária. E a gente vai ver, por exemplo, lá no final, no próprio controle da intervenção, que se o presidente, por exemplo, diz que a intervenção vai durar 2 meses, e aí em 1 mês os caras já resolvem a situação, tchau, e acabou. A intervenção para ali. Por quê? Pelo princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade. Ou seja, só há intervenção enquanto ela for necessária. Mas, de toda forma, o presidente deve dizer no seu decreto qual o tempo, o prazo da intervenção. Além disso, as condições de execução desta intervenção, ele deve pormenorizar as condições de execução e, se necessário, deve nomear um interventor, que será um longa-manos aí da União naquele estado que está sofrendo, aquele ente que está sofrendo a intervenção federal. Nem sempre é necessária a nomeação do interventor. Ele só será nomeado se for estritamente necessário, ok? É bom que isto fique em mente. Muito bom, muito bom. Ponto número 9, aqui no nosso material, a gente já vai vendo. Controle da intervenção. Esse é um ponto legal, tem muitas questões de concurso que falam sobre esse controle. E o primeiro ponto que a gente deve esclarecer é que a intervenção federal, apesar de ser um ato político, ele sofre controle. É um ato político e não administrativo, mas ele sofre controle, inclusive judicial. Primeiro ponto. Aí você fica, mas peraí, eu aprendi que ato político não sofre controle judicial. Aqui, então, estamos diante de uma exceção. Se você aprendeu que esta é a regra, aqui estamos em uma exceção.
O que importa é que, majoritariamente, entende-se que, apesar de ser um ato político, a intervenção federal, o ato que decreta a intervenção federal pode sofrer controle não só do legislativo, mas também do judiciário. Coloque isso na cabeça. É isso que cai. É isso que cai em concurso. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar desse controle. Esse controle pode ser prévio ou repressivo. O controle é prévio quando ele acontece antes da intervenção. Antes da intervenção. Ora, esse controle é feito pelos os conselhos. A gente viu que os conselhos da República e da Defesa Nacional são chamados para opinar, notadamente nas intervenções espontâneas, e este é feito um controle prévio, ou seja, os próprios conselhos já podem dizer, peraí, presidente, não é bem assim não, essa situação pode ser resolvida de outra maneira, e aí já faz esse controle prévio. E nas hipóteses de requisição, a gente viu que tem todo um processozinho, né? Não é o Supremo da própria cabeça dele que diz, vou lá e vou decretar a requisição, vou lá e requisitar ao presidente. Normalmente não é assim, tem todo um processo, tem a ADI interventiva, tem a ação de representação, tem o próprio trâmite processual interno no âmbito do Supremo Tribunal Federal, até que seja expedida a requisição. E este é o controle interno. Entende-se que o controle interno, nestes casos, é feito no âmbito do próprio Supremo Tribunal, ou no próprio âmbito do STJ e do TSE, que internamente, com suas próprias regras, fazem esse tipo de controle antes da requisição. Não é um ato assim repentino, é um ato pensado, e este pensamento é um controle prévio no âmbito destes tribunais. Tudo bem? Mas o controle mais legal é o controle repressivo. É um controle que ocorre depois que o decreto já é colocado em vigor. No prazo de 24 horas, o presidente deve submeter este decreto ao Congresso Nacional. E, aliás, se o Congresso Nacional estiver de recesso, é sessão extraordinária, meu amigo. Ou seja, chama todo mundo, vamos deliberar em 24 horas sobre este decreto interventivo. O próprio Congresso Nacional pode não aceitar aquela intervenção federal. E aí, um abraço. Ela só durou, no máximo, 24 horas. Ou seja, o Congresso Nacional faz um controle repressivo já nas primeiras 24 horas. 24 horas depois do decreto, ele já está fazendo um controle repressivo e pode aceitar ou não. E a qualquer momento da intervenção, vamos supor que o Congresso, no primeiro momento, beleza, vai lá, União, faz a tua intervenção aí, vamos ver o que é que vai dar. A qualquer momento da intervenção, o Congresso pode chegar à conclusão de que ela não se faz mais necessária. E aí o Congresso, o que é que ele faz? Ele suspende a intervenção de imediato. O Congresso Nacional pode fazer esse controle repressivo a qualquer momento da intervenção. Não só naquele primeiro momento em que ele analisa, 24 horas depois, o teor daquele decreto. Tudo bem? Ok. Excepcionalmente, não haverá um controle por parte do Congresso Nacional. Em regra, ele há esse controle, mas nem sempre. Excepcionalmente, pessoal, o controle não é feito. Em quais são os casos em que não há o controle por parte do Congresso Nacional, nesse prazo de 24 horas? Estes casos são exatamente aqueles casos de requisição por parte do Poder Judiciário. Veja que quem faz a requisição é sempre o STF, STJ e TSE, o Poder Judiciário. Nestes casos, pessoal, não há este controle pelo Congresso Nacional. Isso aí eu já vi demais cair em questão de concurso. Demais em prova objetiva. Dizendo que nesses casos há um controle. Não há esse controle. Salvo, agora sim, a exceção da exceção, salvo quando o Supremo Tribunal Federal faz a requisição para garantir o livre exercício do Poder Judiciário local. No nosso exemplo, lá aqui da Paraíba. Quando o presidente do Tribunal da Paraíba diz, Supremo, olha, não estou conseguindo trabalhar, e o Supremo faz a requisição, neste único caso, haverá um controle por parte do Congresso Nacional. Ok? Então veja, a regra geral é ter o controle pelo Congresso Nacional. Excepcionalmente, quando há casos de requisição por parte do Poder Judiciário, não há esse controle pelo Congresso Nacional. Mas mesmo quando temos uma requisição por parte do Poder Judiciário, se esta requisição disser respeito a um pedido feito lá pelo Tribunal de Justiça local para garantir o livre exercício do Poder Judiciário local, aí sim, neste caso específico,
volta à regra geral, que é o controle pelo Congresso. É chato, né? É difícil, hein? É um pouco chato, mas é isso que acontece, pessoal. O Constituinte previu nesses artigos 34, 35 e 36 exatamente isso. O controle é feito como regra geral. Eu vou repetir para a gente gravar bem isso. Regra geral, controle feito pelo Congresso Nacional. Controle repressivo feito pelo Congresso Nacional. Exceção, quando temos requisição do Poder Judiciário, seja STF, STJ, TSE. Não tem controle do Congresso Nacional. Salvo na requisição feita pelo Supremo para garantir o livre exercício do Poder Judiciário local. Aqui, neste único caso, volta-se à regra geral, que é qual? Haver o controle pelo Congresso Nacional. Ok? Deu para entender? Bom, eu vou deixar escrito isso aí no material para você não ter nenhuma dúvida, tá bom? Você vai acompanhando aí. O controle repressivo também é feito pelo Poder Judiciário, pessoal. A gente viu isso, apesar de ser um ato político, o Poder Judiciário também pode ser provocado para saber se os requisitos constitucionais da intervenção foram atendidos. Caso contrário, é possível que haja um controle feito pelo próprio Poder Judiciário, ok? Muito bem. Bom, para fechar com chave de ouro, aqui a matéria dogmática foi vencida. Mas para fechar, para trazer um plus para vocês, eu separei algumas questões extras. Eu vou dar um rápido corte, estou com um pouco de sede, beber mais uma vez um copo d'água e a gente prossegue no ponto número 10 para fechar o nosso encontro, ok? Já eu chego. Ok, então vamos terminar a matéria, com a graça de Deus. Muito bem, pessoal, a gente viu lá na intervenção federal por requisição, por descumprimento de ordem judicial, que se a ordem partiu do Supremo, é ele que faz a requisição. Se a ordem partiu do STJ, é ele que faz a requisição. E se a ordem partiu do TSE, é ele que faz a requisição. Não foi isso? Você está lembrado? Beleza. Mas e se a ordem partiu de outro órgão judicial? Se a ordem partiu, por exemplo, lá do TJ. O presidente do TJ, ele se vê numa situação, bom, não estão cumprindo as decisões do TJ. Que história é essa? Que história é essa? E aí, quem é que vai fazer a requisição? Porque a gente viu que a requisição só pode ser feita pelo Supremo, pelo STJ ou pelo TSE. Mas a ordem descumprida, neste exemplo, foi lá do TJ. Como é que ele faz? Bom, neste caso, pessoal, o presidente do TJ vai pedir para o Supremo, para o STJ ou para o TSE. Mas e aí, qual é dos três? Depende do teor da decisão que foi descumprida. Se o teor da decisão que foi descumprida disser respeito à competência do STJ, é para lá que ele vai dizer: STJ, presidente do STJ, tudo bom? Olha, aí não estão cumprindo essa decisão. E essa decisão diz respeito à sua competência. E aí, você pode fazer uma requisição para o presidente da República? Se a competência for constitucional, ele vai pedir para o presidente do Supremo. E se a decisão for de teor eleitoral, ele pede lá para o TSE, o presidente do TSE. Ok? Então, veja, no caso de descumprimento de decisão judicial, se for uma decisão do Supremo, é o Supremo que pede. Se for do STJ, é o STJ que pede. Se for do TSE, é ele que pede. Mas se for de outro órgão judicial, ele deverá fazer um pedido para um desses três tribunais superiores, de acordo com as suas competências, de acordo com o assunto da matéria, da decisão, e estes tribunais superiores é que vão fazer ou não a requisição ao presidente da República. Tá? Ok? Beleza, esse é o primeiro ponto, pessoal, que eu gostaria de tratar com vocês nessas questões extras. Segunda questão, a primeira já foi. A rejeição da intervenção pelo Congresso Nacional tem efeito ex nunc ou ex tunc? Vamos supor que o presidente faz o decreto interventivo, ele faz lá o decreto interventivo, e aí no prazo de 24 horas o Congresso diz, não concordo com essa intervenção. Essa negativa, este controle repressivo feito pelo Congresso, tem efeito ex tunc, ou seja, retroagem até a data do decreto, ou ex nunc, é dali para frente? Aí tem divergência, pessoal. Aí aqui, para ser bem sincero com vocês, tem posição para os dois lados. Numa prova subjetiva, eu recomendo você adotar aí aquela velha posição do concurseiro de dizer que tem as duas correntes, ok? E aí você agrada o examinador.
Numa prova objetiva, eu acho bem difícil cair, porque não tem resposta certa aqui. Pelo menos, a meu ver, nas minhas leituras, não encontrei. Tá bom? Mas fica aí o tópico para você se ligar neste movimento, beleza? Ponto 10.3, mais uma perguntinha. A falta de pagamento de precatórios pode ensejar a intervenção federal? Esse é um caso concreto. Esse é um caso concreto julgado pela jurisprudência nacional. Bom, em tese sim, pessoal. Em tese sim. Se o Estado não está pagando seus precatórios, ora, há um desmantelo aqui das finanças públicas e um ferimento aqui ao Pacto Federativo. Em tese, sim. Então, em tese, é possível a intervenção federal. No entanto, pessoal, o que a gente vê é que, pelos princípios da proporcionalidade, os tribunais superiores entendem que, quando não há dolo do Estado, não há esse inadimplemento doloso, não se faz necessária a intervenção federal. Só seria possível a intervenção federal quando a falta de pagamento de precatórios tivesse ocorrido por dolo do Estado. Aí sim, ok? Então, essa é meio que uma válvula de escape aí para não decretar a intervenção federal, porque a gente sabe que, infelizmente, a depender do caso, o não pagamento de precatórios às vezes é doloso mesmo. Tá? Mas, assim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é nesse sentido. Okay? Se não há dolo, não há intervenção. Ok, para a gente fechar, pessoal, mais uma perguntinha aqui, caso concreto. No caso de invasão de terras pelo Movimento Sem Terra, por exemplo, invadiu lá a terra, está lá há um bom tempo. E aí o proprietário entra com a reintegração de posse, o juiz concede a reintegração de posse e ordena que a polícia vá lá e faça e promova esta reintegração de posse. Mas o Estado não está nem aí, não cumpre essa decisão. E aí passam-se anos. E aí, pessoal, cabe ou não a intervenção federal nesse caso? Porque houve um desrespeito a uma ordem judicial. Sem dúvida, o Estado não respeitou a decisão judicial. Aqui, pessoal, o STJ já enfrentou essa mesma situação em 2 casos, 2 vezes. E, infelizmente, o resultado foi completamente diferente em ambos. No IF, a Intervenção Federal 111 do Paraná, o STJ disse que não cabia intervenção federal, porque pelo princípio da proporcionalidade já havia uma situação já consolidada, e aí já passou muito tempo, não cabe mais intervenção. Mas no IF 107 do próprio Paraná, o próprio STJ, outra turma, disse que cabia intervenção federal. Então, veja, infelizmente é um tema muito polêmico, é um tema que não tem uma certa segurança, muito delicado, né? Nos coloquemos um pouco no lugar desses ministros que têm que decidir isso, é algo muito grave, é muito, muito curioso. E por isso temos decisões divergentes. Ok? Então, beleza, pessoal. Esses foram alguns casos que eu trouxe para vocês, espero que tenham gostado. A gente deu uma revisada, eu sei que o assunto não é dos mais agradáveis, não é, por isso me pediram aqui para falar um pouco sobre isso. Tentei passar a matéria da melhor forma que eu pude. Se não ficou claro em algum ponto, não deixe aí de fazer suas perguntas. Pode fazer aí nos comentários aí do vídeo, sem problema nenhum. Eu respondo a todos, desde, é claro, que o Google me notifique da pergunta. Porque às vezes o pessoal manda a pergunta e eu não recebo. E aí eu não tenho como adivinhar onde é que ela foi feita. Mas normalmente o Google me avisa lá. Olha, fulaninho fez uma pergunta assim, um comentário, vai lá e responde. E é claro que eu respondo com o maior prazer, pessoal. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.